Olá, eu sou a Juliana Viegas, artesã e apaixonada por bonecas de pano. Há mais de 15 anos eu trabalho nessa área e posso te garantir que, além de muito lucrativa, é uma arte muito prazerosa e muito fácil de aprender. Esse canal e todas as aulas que aqui eu disponibilizo a todas vocês foram pensadas em partilhar um pouquinho daquilo que eu adquiri com o tempo e também fazer com que você entenda que você pode fazer suas bonecas, ganhar um dinheiro, ocupar a sua cabeça ou mesmo presentear. Eu te convido agora para uma aula muito especial desse lindo bonequinho aqui, olha, o Visconde de Sabugosa. Esse Visconde faz parte de um projeto que eu desenvolvi chamado 10 em 1. São 10 bonecas feitas de uma mesma base de corpo. E agora eu te convido para a aula. Vamos lá? Bom, gente, olha só, para a gente fazer o cabelo do Visconde, eu utilizei uma lã aqui com uma espécie de textura, mas você pode usar qualquer lã. Ela é meio ferrugem, é meio vermelha, lembra um cabelo ruivo, né? Eu utilizei aqui 2 dedos como referência, tá? Eu vou dar aqui umas 6 voltas, 5 voltas, corto, tiro aqui, deixo o meu montinho aqui. Essa é uma das técnicas mais simples de se fazer um cabelinho de boneca, né? E aí eu vou amarrar aqui, ó, por dentro, ó. Peguei o meu fio de lã aqui, dei 2 nós, passei aqui por dentro. E depois que eu colar na cabeça do Visconde, eu vou cortar isso aqui. A ideia é cortar esse anelado aqui que a gente fez para poder fazer o cabelo do nosso boneco, tá? Então, eu já tenho aqui vários, ó, já estão prontos. E agora é colar na cabecinha desse boneco e eu vou ensinar isso pra vocês agora. Bom, ó, eu vou até pegar aqui esse corpinho que a gente preparou aqui na aula e vou soltar o bracinho. Lembra que eu falei lá na hora que eu tava colocando o braço, falei, olha, o Visconde a gente vai prender o braço depois. Eu vou soltar o braço só para vocês verem, né? Para eu poder explicar para vocês isso aí melhor. Eu começo colando aqui na parte de trás, ó, onde tem os fios, né? Que eu falei para vocês que eu não tô muito preocupada com esses fios, então eu venho colando aqui, ó. Essa minha lã, por ter uma textura, ela é bem volumosa, então a gente gasta menos do que uma lã convencional, tá? Então eu venho aqui, ó. Aqui eu tenho 20 tufinhos desse aqui, mas você talvez gaste menos, porque essa minha lã que ela faz um volume, assim, muito bom mesmo, tá? Então, eu colei aqui atrás, já tampando, ó, dando acabamento, e aí eu venho aqui pra essa parte aqui. O importante é sempre segurar para que a lã seque, ó. Então, eu venho aqui, eu vou colocar um nessa posição aqui, seguro, aí eu dou um pinguinho de cola aqui, coloco um outro nesta posição contrária, tá? Vou colocar outro aqui. Lembrando que depois eu vou abrir todos os tufos, tá? Sempre segurando. Vou colocar o último aqui. Quem não quiser cortar também, deixar assim, também pode. Porque essa minha lã, como ela tem a textura, então a gente consegue ter um efeito bem bacana utilizando ela desta forma.
ó, tá? E aqui agora eu vou preencher essa parte aqui que ficou sem nada. Vou começar do lado de cá. Sempre aperte bem. Ó, queridas, tá? Sobrou ainda aqui, ó, 2, 4, 6. Então, eu utilizei, na verdade, 14 tufinhos aqui na cabeça, porque eu tinha 20. E aí, se quiser, é só vir cortando a parte anelada, né? Daqueles tufos que foram feitos. Para ganhar um pouco mais de volume, tá? Eu vou deixar aqui. E agora nós vamos começar a montar o nosso boneco. Vou vestir os 2 braços com as manguinhas. É isso que eu falei pra vocês, né? Que eu, quando é uma roupa que é montada no corpo do boneco, eu não posso colocar o braço antes. Agora, a minha malha tem elasticidade. Eu já vou colocar ela aqui. Eu vou dobrar. Ju, posso fazer essa blusa mais justinha no corpo? Pode, tá? Basta você querer. No meu caso aqui, eu vou fazer um alinhavo e nós vamos franzir isso aqui, ó, aqui no pescocinho. Então, eu pego a minha agulha de mão com linha de poliamida ou linha de bordar. Bom, queridas, já tô aqui, né? O nosso Visconde de Sabugosa já está nascendo. O que eu fiz aqui, gente? Ó, eu colei 2 botões aqui na blusinha, já vesti as mangas, né? Já vesti a bota aqui no pezinho. Aí, aqui na bota, o que eu faço, ó? Pra ela não ficar saindo do pé, porque a gente fez ela numa modelagem um pouco larguinha, pra facilitar a colocação dessa botinha, eu peguei uma agulha de mão com linha de bordar, aquela linha de novelinho de crochê, ó, ou de bordar, tá? Essa aqui é um off-white. Eu peguei uma linha dupla, aqui coloquei na minha agulha. Eu entro aqui pegando no sapato e nas pernas, tá? Lá dentro na perninha também. Aí, eu vou fazer tipo um ponto cruz aqui, ó. Como se fosse o cadarço do sapato. Aí, eu venho aqui, passo aqui, ó. Tá? E aí, eu volto fazendo o meu X aqui, ó. Venho aqui, volto aqui. Ó. E agora, é só fazer o laço.
e vou cortar aqui. Para o seu laço não ficar desmanchando, ó, uma dica é vir aqui e dar um pinguinho, mas é um pinguinho mesmo, gente, com a cola quente, espera ela secar, porque aí ela veda o fio e não deixa ele ficar soltando, tá? Deixa eu posicionar aqui retinho, ó, que aí já vai dar pra vocês verem. Agora, eu vou colocar o casaquinho aqui. Então, eu coloco o meu boneco aqui, né? Deixo isso aqui, posiciono aqui, ó. Essa parte aqui, ó, curva, ela vem aqui nas costas. Aí, eu venho aqui e vou posicionar o meu casaco. A minha gola, né, do casaco do Visconde de Sabugosa. Todo diferentão esse casaco. Eu gosto de pegar um alfinete aqui, ó. Dobro aqui. Coloco o alfinete aqui do outro lado. E agora, nós vamos fazer a colocação das manguinhas aqui na lateral do corpo. Vou pegar a minha agulha, o cordão encerado, o dedinho da mãozinha apontado pra cima. Eu venho aqui, ó, pego, perfuro a agulha, né, com a agulha, pegando o braço e manga, só que não fica aparente aqui, eu belisco por dentro, ó. Vou deixar um pouco de fio aqui, né? E aí, eu venho aqui na lateral, ó. Eu deixo 2 dedos de distância, meu dedo encosta aqui na bochecha, e aqui eu entro, ó, atravessando, passando pelo casaco, pelo corpo e pela blusa. Mais 2 dedos aqui e sair aqui do outro lado, ó. Tá, ó? Só pra vocês terem uma ideia, a agulha entrou aqui, saiu aqui do outro lado. Aí, eu vou puxar. Tem que fazer um pouquinho de força, porque você tá passando por várias camadas de tecido, né? Ó, o bracinho tá aqui, como vocês podem ver. Eu vou pegar no meu outro bracinho, ó. O dedinho tá aqui, apontado pra cima. Eu vou fazer isso aqui, ó. Tá? De trás pra frente. Puxo. Ó, o braço. Tá? E agora, que eu quero que vocês vejam, a minha agulha saiu aqui, ela vai entrar aqui, ó. Deixa eu enroscar o cabelinho aqui, só pra vocês terem uma noção, ó. Então, eu entrei por aqui, tô saindo com mais ou menos 1 centímetro de distância entre um furo e outro, pra costurar esse braço, tá? Ó como é que fica. Mentalmente, você consegue ver o desenho que se forma aqui. É como se a linha fizesse uma volta por dentro do corpo do boneco, tá? Eu vou puxar aqui, ó. Aí, eu venho aqui. E quando eu faço esse movimento aqui, o meu braço tá preso. Ó. Tem que dar vários nozinhos para não correr o risco disso aqui soltar. E uma dica bacana é que você pegue esse fio aqui, ó, e entre com ele para a parte interna do corpo, tá? Coloca na agulha e para cortar lá do outro lado. Se você não quiser, não tem problema, dá bastante nó, que não tem perigo. Pode até colocar um pinguinho de cola em cima desse nozinho. Eu vou cortar aqui o meu, ó, e vou jogar aqui pra dentro, ó. E o bracinho tá preso, o casaco tá ok aqui. Prontinho, fizemos a colocação aí. Agora, meus amores, o que nós faremos aqui com as folhas, né? É como se fossem as folhas da espiga de milho, porque o Visconde Sabugosa, na história, é contado que foi um boneco feito do sabugo, né? Do milho. E eu vou pegar aqui, vou colocar a linha de bordar, a mesma linha que eu fiz o cadarço
do tênis, do sapato, desculpem. Vou trabalhar com uma linha dupla também. Dá um nozinho aqui na ponta, ó. E aí, eu tenho aqui as folhas, aqui eu tenho 2, 4, 6, 7 folhas. Se você quiser colocar mais, pode colocar. A ideia é que você posicione assim, ó, uma sobre a outra, tá? E vá fazendo uma espécie de alinhavo aqui, ó. Aí, eu venho com essa aqui. Deixa eu já puxar essas. Ó. E a nossa última. Prontinho. Ó. Tá aqui. Ela é feita tipo uma gola que ainda vai ali em cima, né? Pra decorar o nosso boneco. Eu vou cortar aqui. E aí, a gente vai colocar aqui, ó. Primeiro eu amarro e depois eu ajusto, eu faço o ajuste. E aí, eu vou colocando essas folhas assim, ó. Uma dica bacana é pegar aqui o casaco, né, ó, e dar um pinguinho de cola aqui, um pinguinho de cola aqui, pra essa gola ela não ficar dobrando. Prontinho. E aí, já vestimos o nosso Visconde. E agora, a gente vai pra fase onde a gente vai pintar o rostinho, colocar o óculos e colocar a cartola do nosso Visconde. Bom, minha gente, vamos lá pintar o rostinho. Eu quero salientar pra vocês os materiais que eu uso aqui, são materiais básicos, tá? Eu uso um blush, uma escovinha, pode ser um pincel de passar blush mesmo. Eu uso boleadores, esses boleadores você encontra em loja de material de cosméticos. Aqui, ó, tá? Esse aqui é com 2 pontas, esse é só com uma. Eu uso caneta Micron, que é uma caneta à base de tinta nanquim, a minha 01. Uso também uma canetinha fantasma, uma régua e uso também tinta para tecido marrom e branca, tá? Eu tenho um gabarito, que eu mandei fabricar, né, com base nos meus desenhos, porém esse gabarito ele saiu de linha, ele ficou inviável refabricar. Então eu tenho ultimamente gravado aulas desenhando o rostinho à mão livre. Em breve nós teremos um novo modelinho de gabarito aí eu vou estar falando com vocês, mas vocês vão ver que é bem fácil de fazer. Aqui eu já fiz uma marcação meio que prévia em relação à distância, porque como eu fiz esse rostinho à mão livre aqui, então para vocês terem uma referência, ó, a boquinha do meu Visconde original aqui, aqui tem a costura do rostinho, então meio centímetro acima um pouquinho mais de meio centímetro, eu marquei a boquinha. Da boquinha pro nariz, eu tenho 1,5. E daqui, do meio do nariz para um olho, 1,5, pro outro olho, 1,5. E aqui eu subi, né, do nariz pra cá, deixa eu ver aqui, meio centímetro acima da altura do nariz. Então, eu já começo, eu fiz uns pontinhos marcando ali. Não vai ficar igualzinho, é difícil quando a gente faz isso à mão livre fazer igual, né? Só com muito treino.
Então, eu vou pegar minha escovinha aqui, vou afastar o cabelo, ó. Vou passar em movimentos circulares. Tiro o excesso aqui. E aí, eu venho aqui. Tá? Aqui, onde vai ficar o nariz, eu também faço um chanfrado, assim, como se fosse um semicírculo. Aqui. E aonde eu pretendo fazer as sobrancelhas, eu também faço uma marcação aqui. Agora, com a minha canetinha fantasma, eu vou marcando mais ou menos onde eu quero o meu olho, o outro olho. Uma dica bem bacana é você pegar uma agulha ou ó, pra você achar o meio do roxinho, né? Eu venho aqui e faço a marcação do meio, depois eu faço a marcação do meio, que achando o meio do rosto fica bem mais fácil para você fazer o seu desenho. Então, eu venho aqui, ó, lembrando que a tinta dessa caneta, ela some com auxílio do ferro de passar ou do secador de cabelo, tá? Gostei da marcação. Então, eu pego a minha caneta Micron e vou com a mão leve, tá? Fazer os contornos aqui, ó. Aí, eu gosto de fazer aqui umas sardas. Prontinho. Toda a parte de marcação já foi feita. Blush também já usamos. Já utilizei minha régua. E agora nós vamos trabalhar com a tinta. Vou pegar minha tinta na cor marrom. E vou preencher aqui o olho, deixando uma espécie de meia-lua aqui na parte de baixo. Tá? Vou deixar minha tinta aqui ainda. Agora, eu vou utilizar a tinta branca. Essa cor que eu uso da marrom é marrom rústico, tá? É um marrom bem forte. Vou pegar a tinta branca, vou tirar o excesso aqui, ó. Vou colocar aqui. Ok? Vou limpar aqui. E aí, agora, eu venho fazendo uma mistura, trazendo a tinta, matizando, né? Trazendo a tinta marrom para dentro da branca e levando parte da branca para os cantinhos aqui da tinta marrom. Aqui tem menos marrom, ó. E aqui tem menos branco.
Aí eu venho aqui. Ó, mostrar pra vocês esse contorno meio rosado que aqui ficou. Depois, com o secador, eu vou remover. Pego aqui minha tinta branca, venho aqui, ó, faço uma sujeirinha aqui no nariz para dar uma iluminada. E vou pegar aqui um pinguinho de tinta branca, tá? Agora, com o boleador ainda, eu venho aqui, faço a letra V, ó. E eu faço um coração. Isso aqui é uma referência que eu, inspirada nas bonecas country, trouxe para as minhas bonecas. Então, todos os meus bonecos, pode olhar o roxinho, eu trago esse coraçãozinho no roxinho, que eu acho lindo. E aí, tá pronto a pintura do roxinho do nosso Visconde, olha, tá? Bom, gente, enquanto a pintura do roxinho vai secando, nós vamos montar o nosso óculos. Eu tô utilizando um arame aqui, que eu comprei em loja de material de construção. Eu não sei a numeração, porque eu perdi o rótulo desse arame. Mas você vai lá na loja de material de construção e fala, olha, eu queria ver arame recozido, né? Que não enferruja e que seja maleável. E aí o vendedor vai te mostrar uma série de arames e você vai lá e vai escolher aquele que você acha que é mais maleável. Eu não medi exatamente o pedaço que eu peguei, eu prefiro pegar um pedaço grande, porque se eu errar, eu tenho como ajustar. Eu vou dar aqui uma sobra, ó, de aproximadamente um palmo, que deve dar uns 12 centímetros, tá? E aí, depois desses 12 centímetros que eu deixei aqui, eu peguei um canetão desse aqui de escrever em quadro branco, ó, um pincel atômico, e vou usar ele como gabarito para poder fazer a parte arredondada do óculos do meu boneco, né? Então, eu coloquei aqui, ó. Então, eu deixei 12. Aí, eu fiz uma dobrinha aqui, ó. E aí, eu venho aqui e faço isto aqui, ó. Tá? Enrolei aqui, ó. Aí, eu já tenho um lado aqui do meu óculos. Eu pego um alicate desse aqui, ó. E venho aqui e faço isso aqui, ó. Ó. Dobro, tá? Dobrei aqui. Esse óculos, meus amores, quanto mais você pratica fazendo essas dobras, melhor você vai ficando, aí mais expert em fazer você vai ficando, tá? E aí agora eu venho aqui, ó. Trago daqui pra cá. Né? Como eu tenho uma sobra considerável aqui, agora eu vou cortar. Como eu tenho uma sobra considerável, eu vou passar por aqui, ó. E aí, eu vou aqui e vou fazer outra dobra. Ok? Ó. Depois a gente vem aqui, ó. Fazendo os ajustes que a gente considera importante e necessário para tá colocando o óculos
no rostinho do seu boneco, tá? Ó. Se quiser apertar um pouquinho mais, pode apertar aqui. Só toma cuidado pra não borrar, tá? Ó, fechei um pouquinho. E eu gosto de trazer esse arame maior, porque aí, ó, eu consigo dobrar ele aqui atrás. Gente, eu vou dar uma dica bem preciosa para vocês, tá? Costura aqui na lateral este óculos, tá? Na lateral do cabelo. Porque aí ele para no rostinho do boneco. Ou então, ó, uma outra dica bem bacana, que eu gosto e eu acho que funciona bem, é a gente pegar um agulhão desses bem grosso de boneca. Eu faço um furo aqui, ó, na lateral. Toma cuidado para não borrar o rosto, tá? O meu furo, ele atravessa a cabeça, ó. E aí eu vou introduzir pronto. Ó, gente. Esse furo aqui tá com mais dificuldade de passar. Porque como a gente colou, né, o cabelo, pode ser que o meu arame tá encontrando vestígio de cola. Agora foi. E aqui também foi, ó. E depois a gente tem que ir ajeitando aqui. Tem que ir ajustando, tá, pessoal? Então, isso aqui é uma dica para você manter o seu óculos preso. Só toma cuidado para não deformar, porque na tentativa de mantê-lo preso no rosto, você pode deformar o formato aqui, ó. E aí não fica tão legal, tá? E aí essa sobra de arame a gente vai fazer uma amarração aqui atrás. Toma cuidado na hora de manusear para não deformar o formato do óculos, tá? A ideia é manter esse óculos bem bonitinho aqui no rostinho do boneco. Ele já entrou aqui dos dois lados, ó. Se for o caso, você pode até virar. Eu fiz isso, eu virei a posição do meu óculos e ficou bem bonitinho, ó. Tá? Aqui eu vou dar um... E aqui, ó, o que que a gente faz? A gente toma todo o cuidado.
agora eu tô aqui, né? Já coloquei o óculos. Toma o cuidado de virar a ponta do arame para não ter perigo de machucar, né? E aí você coloca aí a sua cartola no Visconde e você pode ou colar ou costurar. Eu vou fazer as duas coisas. Eu vou primeiro, olha, eu vou vir aqui, ó, nessa borda aqui, eu vou passar um pouco de cola, tá? E vou colocar aqui na cabeça, segurando bem e forçando até que a minha cola fique bem sequinha, porque a própria lã vai grudar nessa cola, tá? E aí, ó, eu seguro bem. E tá pronto o nosso Visconde de Sabugosa. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Esse boneco é um boneco muito fácil de ser feito. E o projeto você encontra no nosso site www.julianaviegas.com ou diretamente no WhatsApp do atendimento, que é o DDD 12 99 240 8181. Tchau, tchau, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.